bom dia, mesmo que seja à noite. Acabei de perceber que é muito mais difícil falar frases pensadas antes do que falar frases espontâneas, porque acertar a entonação de frases prontas é muito difícil. Eu tô há meia hora tentando falar bom dia, o que já configura pelo menos umas 20 tentativas. Mas eu acho que o maior desafio desse episódio não vai ser isso, vai ser eu conseguir falar mais alto. Eu tava escutando o último, o teste, que eu chamei de teste porque ficou muito ruim, e todos os meus S's foram cortados, porque eu não puxo meus S's. E muitas palavras não dá pra entender. E eu acho que foi porque eu falei muito baixo. Então, eu tô me policiando, vou tentar falar mais alto e esse vai ser o maior desafio desse episódio. Outra coisa também, eu não sei como eu vou divulgar. Então, se você caiu aqui de paraquedas e tá escutando isso por algum motivo obscuro, não sei, passa pra alguém. Porque, como eu tô usando um pseudônimo, eu não tenho pra quem divulgar, porque eu não quero que meus amigos fiquem sabendo. Eu tô fazendo um podcast escondido. Outra coisa também é que eu trabalho com a minha imagem, então eu não posso me expor. Então, provavelmente essa é uma das únicas vezes que eu vou pedir. Divulga aí, passa pra alguém. Se você tá escutando isso, você caiu completamente de paraquedas. Você pesquisou alguma coisa com mental e resolveu clicar no unicórnio, sem motivo nenhum, porque não tem divulgação. Eu não tô fazendo divulgação nenhuma, eu não postei em nenhum lugar. Eu coloquei lá e espero que alguém caia mesmo de paraquedas e que comece a escutar. Como é que eu vou criar uma comunidade de ouvintes sem divulgação? Isso vai demorar 1 ano. Bom, mas tudo bem. Então, eu acho que essa é uma das poucas vezes que eu vou pedir, porque eu odeio pedir esse tipo de coisa. Então, passa aí pra alguém. Obrigado. Esse episódio hoje vai ser mais parecido com o que eu planejei pro podcast no geral. Porque temos uma pergunta que eu com certeza não pedi pra mandar. E ela com certeza é uma ouvinte desconhecida. E não é minha esposa e eu não moro com ela. O que é muito estranho, porque eu vou responder a pergunta dela aqui na sala, enquanto ela tá no quarto, na outra porta. E eu vou responder pra ela. Só que no momento, eu tô morrendo de receio dela estar ouvindo agora. Então, é muito estranho. Eu poderia simplesmente abrir a porta e responder pra ela. Mas não, eu vou responder por aqui, morrendo de medo de que ela já esteja escutando. Porque eu tenho vergonha. Eu sou estranho. O e-mail. Eu não vou falar o nome porque ela tem um nome esquisito que seria fácil achar. Eu não quero que ache. Ela diz: Oi, moço desconhecido. Sou uma pessoa completamente anônima com quem você nunca morou. Eu carrego comigo um dilema sem solução. Uma vez minha psicóloga me propôs discutir as diferentes formas de fazer arroz, pois comentei que certa vez tinha respondido para uma colega que o certo era lavar os grãos antes de cozinhar, para deixar ele soltinho. A sujeita me contrariou, e eu não tive coragem de fazer uma tréplica. Bom, então não é só um problema com arroz, é um problema com responder às pessoas. Eu também tenho esse problema. Quando, por exemplo, me contrariam, eu tenho geralmente 2 respostas padrões. A primeira, ou eu fico muito bravo e a minha resposta é completamente desproporcional, o que é muito ruim e eu tento evitar isso o máximo possível. Ou eu também desisto. Eu engulo quieto, porque sim, porque não vale a pena geralmente. Ou porque eu não consigo pensar em nada na hora para responder. E eu não vou cair no clichê de falar que depois eu invento respostas geniais, porque isso nem sempre acontece. Na verdade, eu não sei, eu só perco a discussão. Mas aqui ela continua, eu tô me estendendo muito, né? Mas ela continua o e-mail. No processo de elaborar a defesa da minha tese sobre o arroz perfeito, percebi que o preparo, do meu pelo menos, passa por muitos processos sutis que podem ou não fazer toda a diferença. Será que eu preciso fritar o alho antes da cebola? Será que faz diferença colocar cebola? Por quanto tempo devo refogar o arroz antes de colocar a água? A água precisa estar quente? Será que estou vivendo ou só lavando arroz à toa? Esses questionamentos me assombram em todo o almoço desde então. Minha pergunta é: você já prestou atenção em como você faz arroz? Tem muitas perguntas importantes aqui. É importante saber fazer arroz. É importante saber responder quando você é contrariado também. Mas essa pergunta do arroz, ela é interessante porque é um total mistério pra mim. E que ela sabe disso, porque eu já falei isso com ela. Não foi por isso que ela mandou a pergunta, eu acho que foi realmente por causa da psicóloga, e eu não perguntei isso pra ela, mas
É um mistério pra mim, porque o arroz de restaurante é diferente do arroz feito em casa. Eu sempre fiz o arroz soltinho, eu não gosto do arroz empapado. Então eu sempre tomei muito cuidado para colocar a medida certinha para fazer o arroz soltinho. Só que o arroz soltinho de casa não é igual ao arroz soltinho do restaurante. E eu não sei por quê. E isso é um mistério, porque não tem ninguém que me explique o que faz o arroz do restaurante ser diferente do arroz que a gente faz em casa. Não tem vídeo no YouTube, não tem ninguém, não sei. Eu não sei o que acontece com as pessoas que trabalham em restaurante, que fazem o arroz soltinho, que elas não contam o segredo delas. E eu já tentei vídeos no YouTube e tem várias dicas. Eu já ouvi que, primeiro, vamos por partes, né? Eu acho que refogar o alho primeiro tá errado, porque o alho refoga mais rápido do que a cebola. Depende do tamanho que você picou. Mas geralmente o alho, ele é menor do que a cebola. Você pica ele menor, ou então você rala o alho. E ele fica muito menor que a cebola. A cebola tem que ir primeiro, porque a cebola leva mais tempo pra dourar. E eu só coloco o alho depois que a cebola tá transparente já. Eu dou mais uma refogada ali de alho com cebola ali no óleo, rapidinho, porque o alho queima rápido, tem que tomar cuidado. E depois eu coloco o arroz. Eu não fico refogando muito tempo o arroz, porque eu já fiz isso uma vez. Eu falei, nossa, quanto mais eu refogar, mais gosto vai ter de alho e cebola no arroz. Só que não é isso que acontece. Se você refoga demais, os grãos começam a ficar brancos. E quando você coloca água, dá tudo errado. Não fica legal, não fica bom. Eu não lembro o que dá de errado, mas dá errado. Mas então, aí todo mundo sabe a medida, né? Uma medida de arroz para 2 de água. Deixa a tampa semi-aberta, pelo menos eu deixo a tampa semi-aberta, e espera secar. Só isso. Esse é o modo mais simples de fazer arroz e vai dar certo. Aí tem os aditivos. Lavar ou não o arroz? Para mim, faz sentido lavar o arroz, porque falam que é o amido que deixa empapado. E se você lava o arroz, você tira todo o amido que tá solto ali dos grãos que quebraram e do atrito. Faz sentido, mas eu nunca vi diferença, pra falar a verdade. Então, teoricamente faz sentido, na prática eu não vi diferença. Aí, as dicas que eu procurei na Deep Web de arroz de restaurante, como ele fica mais soltinho do que em casa. Limão, 3, 4 gotinhas de limão, reage com amido de qualquer forma química que eu não entendo, e quebra lá o amido, não sei. Eu sei que ele fica mais soltinho, aquele arroz de restaurante, o segredo dele é o limão. O que também não deu certo. Vou falar a verdade aqui, não deu certo. Eu não sei o que acontece com o arroz de casa. Ele não dá certo, talvez é a marca do arroz que ninguém tá falando. Ou, não sei. Ou é o ar do restaurante, ou é muita gente esfomeada que joga energia no arroz. Eu não sei o que acontece. Não dá certo também. Outra coisa que fala, você espera secar o arroz, quase tudo. Quando desgrudar o fundo, você passa o garfo assim no fundo e traga a panela toda, silicone aderente. Mas é o preço que se paga por um arroz soltinho, uma panela de aderente. Você raspa o fundo assim com o garfo, antes de secar, quando ele estiver soltado. E aí você desliga o fogo, abafa o arroz, deixa mais entreaberto, né? Tampa ele completamente e espera mais 5 minutos para ele acabar de secar no vapor. O que pra mim não faz o menor sentido, porque se tem vapor, tá pingando água e não vai secar. O fogo desligado. E se ele com a panela tampada, com o fogo ligado, ele já não seca, imagina, mas tudo bem. Falam que esse é o segredo. Depois, e lá ficou abafado lá 5 minutinhos, você abre e mexe com o garfo para soltar todos os grãozinhos. Não deu certo. Vou falar que também não dá certo. Primeiro porque é difícil acertar o tempo de estragar a panela. Estraga a panela antes, estraga a panela depois e não dá certo abafar o arroz e acabar de secar ele com o fogo desligado. Eu não consegui fazer, pelo menos. E segundo que não sei, não deu certo. Não dá certo. Mas, pelo menos, eu sei responder uma das perguntas. A água precisa estar quente? Não, pode ser com água fria. Porque não faz a menor diferença. Nada disso faz a menor diferença. A não ser que você esteja num restaurante cercado de pessoas com fome, que mandam energias negativas pro arroz, para ele ficar soltinho. Nada disso vai fazer diferença. Então, esse é o jeito que eu faço arroz. Que você já sabe, porque é a gente que cozinha aqui em casa. Mas, quer dizer, teoricamente, se eu te conhecesse e morasse com você. Agora, existe uma vantagem não relacionada ao cozimento do arroz de se lavar o arroz. Porque, de acordo com a minha avó, e olha, eu tô citando minha avó no segundo podcast seguido, eu não imaginei que ela apareceria tanto nos episódios.
a água do arroz, aquela água branca que sai, você guardar, deixar ela decantar, tirar a água que tá por cima, porque o arroz, o pozinho de arroz vai tudo pro fundo e aí a água em cima vai ficar mais transparente. Se você usar aquele creme que fica lá embaixo na pele, dormir com ele, a sua pele fica muito macia no outro dia. Eu sei porque eu fiz e esse dá certo, isso faz diferença. Eu lembro, eu não sei, eu devia estar entrando na puberdade, porque essas coisas a gente faz quando tá na puberdade, porque a pele tá toda arrebentada. Então devia ser por isso, eu não lembro o motivo. Eu sei que ela me passou essa receita. Então, lá toda vez que ela lavava o arroz, ela guardava a água do arroz pra mim e eu esperava decantar e passava aquele creme na cara antes de dormir. E ficava a noite inteira com aquela cara branca de arroz até lavar no outro dia de manhã, quando acordasse. E fica realmente macia, faz um teste. Faz um teste na mão, se você não quer passar essa água, porque é meio fedido. Eu vou falar que não é fedido, mas não é cheiroso também. Faz um teste. Passa na mãozinha, por exemplo, se você não quer ficar sentindo o cheiro de arroz na cara. Mas é bom. Esse dá certo. Então, entre lavar ou não arroz, pro arroz mesmo não faz diferença, mas se você tiver algumas espinhas na cara e sua cara estiver toda arrebentada, talvez faça diferença pro seu rosto, se você lavar o arroz dela. Outra coisa também com arroz, que eu lembrei, não sei se deveria comentar, é da minha tia. Eu tive uns problemas e acho que essa história eu vou contar algum dia. É que eu tenho problemas com ela, mas talvez eu conte. Mas resumindo, eu tive alguns problemas em outro estado e precisei voltar para casa. Quando eu voltei para casa, eu fui acolhido pelos meus pais, eu tinha saído da casa deles já há 7 anos. Voltei, fui acolhido, eles nunca me abandonaram, nunca tive problemas com isso. Mas essa tia, especificamente, ficou muito próxima nesse período. E eu lembro que eu cheguei a pensar, nossa, a família é tão bom, devia ter valorizado mais minha família, porque eu tenho problemas de manter contato. Não é nem problema de valorizar a família, é problema de manter contato à distância. E como eu estava distante, eu não mantinha contato. Como eu estava muito mal também, fica ainda mais difícil. Mas aí eu lembro de ter, voltando, né? Tô me desviando. Eu lembro de ter pensado, nossa, família é legal. Meu primo também ficou muito próximo. Esses tios, eles estão vivos dois e eu tenho 2 primos, que foram sempre os mais próximos, quando eu morava com a minha família. E era legal, eles ficaram próximos por 1 semana, que é quando eu acho que perdeu o interesse na fofoca. Depois nunca mais. E o que isso tem a ver com arroz? Nesses dias que eu quase me arrependi de não ter mantido contato, ela me prometeu uns biscoitos de arroz que ela tinha falado, que tinha ficado gostoso, e eu fiquei com vontade. Eu pedi a receita, nunca me deu a receita, porque ela falou que ia fazer pra mim, e nunca fez, porque assim que o interesse na fofoca foi perdido, eles se afastaram e nunca mais. Bom, eu tenho problemas com essa tia até hoje, mas é isso. Me passem receitas de biscoito de arroz, uma que funcione, e receitas de arroz soltinho de restaurante. Alguma espiã infiltrada ou espião infiltrado, cozinheiro de restaurante, passa esse segredo pra nós. E sobre arroz eu acho que é isso. Fala comigo, me manda um e-mail, manda uma perguntinha, qualquer coisa. Eu sou carente, eu preciso de amigos. O e-mail é juliodofluxomental, tudo junto, @gmail.com. O e-mail também tá na descrição do episódio. E eu fiz descrição assim que nem eu vejo do YouTube, sabe? Apontando pra baixo o dedinho esquerdo. Muito obrigado. Tchau.